Fala pessoal, hoje é dia de estreia aqui no canal e como eu havia anunciado alguns dias atrás, a partir de hoje, todas as quinta-feiras, todas as semanas, às 7h30, nós vamos soltar um vídeo informativo com conteúdo nos setores que a Nitroata atua, seja nitrogênio líquido, genética ou nutrição animal. E hoje nós vamos tratar sobre o girolando. Tá? Nós vamos falar sobre cruzamento de raça, especificamente sobre o girolando. Então, nós vamos falar sobre grau de sangue, a diferença entre os graus de sangue e como se chegar a determinados graus de sangue. Tá bom? Então, se esse assunto interessa a você, fica com a gente logo depois da vinheta, tá bom? Então, roda a vinheta. Bem-vindo ao Nitroata Responde, eu sou o Fábio, este é um quadro de perguntas e dúvidas que nós recebemos dos nossos amigos clientes durante a semana, Então, dúvidas mais recorrentes, Porque é claro que existe bastante assunto para a gente tratar aqui, mas nós vamos pegar aquelas dúvidas, aqueles assuntos mais recorrentes e vamos trazendo cada semana um assunto. Se for um assunto muito recorrente, muito extenso, a gente pode dobrar e na próxima semana trazer o mesmo assunto com dúvidas diferentes, com perguntas e respostas diferentes também, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o girolando, seus distintos graus de sangue, como se chega a determinado grau de sangue e as diferenças morfológicas entre os principais graus de sangue. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, logo embaixo aí, se você está assistindo aqui no YouTube, logo embaixo tem inscrever aí, inscreve no canal, ativa o sino de notificação, tá joia? Bom, primeiro eu queria deixar claro por que a gente está falando especificamente do girolando. Nós estamos, só lembrando que nós estamos em Araçatuba, interior de São Paulo, uma região muito quente. Aqui na nossa região, o girolando é a raça que predomina, E não só na nossa região, a gente vê que no país inteiro, nós estamos num país tropical, onde a raça girolando tem predominância. A gente vê, inclusive nas vendas de sêmen, elas são crescentes a cada ano. O girolando vem numa crescente muito grande. Em toda convenção que a gente vai, a gente vê esses crescimentos. E eu não sei se vocês sabem, mas 80% do leite produzido no Brasil é proveniente do girolando, Então, naturalmente, as dúvidas em relação a essa raça são maiores, são mais recorrentes, Porque se tem mais produtores na nossa região de girolando. E também porque o girolando é uma raça em formação. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o primeiro teste de progenie que se teve, com parceria da Associação de Girolando com a Embrapa, gado de leite, foi em 1996. Então, nós estamos em 2019, então se tratando de genética, isso é muito pouco, É uma raça realmente que está em formação, está em crescimento, em grande crescimento, é verdade, mas ainda está em crescimento, em formação. Já o holandês, por exemplo, é uma raça que tem uma associação muito bem constituída há muitos anos já. Já se tem teste de progenie há muitos anos, A gente vê as provas genômicas também, já estão presentes nos catálogos também há anos já. Do girolando, nós começamos com teste genômico agora, no ano passado, de 2017 para cá, 2018 para cá, desculpa. Então, como ainda é uma raça em formação, não se tem, na prova do girolando não se tem tantas informações, tantas mensurações, não se tem tantos animais registrados, então as dúvidas também são mais evidentes, Quando você pega um catálogo, no caso de inseminação artificial, por exemplo, você pega um catálogo da raça holandesa, você tem ali uma gama de informações gigantescas e vários conteúdos para a gente poder estudar e se informar sobre aquilo ali, Sobre aquelas informações. E a consistência daquelas informações também é muito grande. Então, existem muitas dúvidas também, a gente vai trazer conteúdos falando sobre prova de holandês também,
Mas dentro do Girolando, como se tem poucas informações, é claro que existem mais perguntas, né? E como não são todos os criadores de Girolandos que se associam, né? Que se inscrevem numa associação, porque quando você se inscreve na associação, automaticamente o próprio técnico da associação pode tirar várias dúvidas, né? Ele pode te dar um suporte em relação à raça. Mas quando você não está inscrito, a gente acaba buscando informações de outras formas, né? Seja no seu consultor de genética, seja no seu veterinário, no zootecnista, né? Mas sempre tem bastante dúvida, tá bom? A gente pode trazer futuramente, a gente pode trazer discussões relacionadas a outras raças, a gente pode trazer especialistas aqui, inclusive, sobre Jersey, Pardo Suíço, vai depender da demanda. Então, por isso que eu falo, quanto mais perguntas a gente tiver sobre determinado assunto, né, nós vamos compilar isso e as dúvidas mais recorrentes que a gente vai trazer, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com uma raça, uma determinada raça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na nossa propriedade primeiro. Qual a estrutura da nossa propriedade? A gente tem estrutura adequada para determinada raça? Né? O comércio na minha região. Como que é o comércio da minha região? Tanto, eu digo comércio, questões mercadológicas, não só com venda e compra de animal, mas também do leite. Né? Eu entrego com um laticínio que paga por sólidos ou não, né? Eu tenho disponibilidade, caso eu não vá trabalhar com inseminação artificial 100% ou pela metade ou parcialmente, eu tenho disponibilidade de animais, de machos para se comprar, né? Então eu tenho que pensar nisso também. E hoje a gente tem que ter na cabeça que a venda de animal faz parte do negócio do leite, tá? Isso aí deixar bem claro. A compra, não. Né? Quando você trabalha geneticamente, quando você trabalha muito com genética, intensivamente, você vai fazer poucas compras. A gente percebe nos grandes criatórios aí que trabalham com genética há muitos anos, as compras, realmente o volume de compra é muito pequeno. Às vezes trazem um animal diferenciado de um outro criatório, mas o volume de venda é muito grande, né? Então a venda faz parte do negócio do leite deles. E quando a gente fala de cruzamento entre raças, não tem como a gente não falar, né? Não tem como deixar de falar de heterose, que é o choque de sangue. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de choque de sangue, que a heterose é a mesma coisa, tá? Quando o 100% dessa heterose acontece quando nós cruzamos duas raças puras, ou duas raças de subespécies diferentes. No caso, quando a gente está falando do holandês e do gir, né? Nós estamos falando do girolando, então holandês e gir, nós estamos trabalhando com uma raça taurina e uma zebuína, são subespécies diferentes. Quando a gente cruza essas duas raças, nós temos 100% da heterose. E que isso significa dizer o quê? Que nós vamos ter o máximo de aproveitamento das suas vantagens, das vantagens de cada raça, né? Que nós vamos falar um pouquinho também. Só que também nós trazemos algumas desvantagens, porque toda raça também tem as suas desvantagens, né? E isso é dimensionado quando se tem a heterose, tá? Então, quando a gente cruza um holandês com o gir, então a gente traz temperamento, né? Um temperamento muito bom do holandês, é característico da raça. Produção, é a raça mais produtiva em relação a leite, né? Conformação, a gente vê que se corrige muito em relação ao gir. Garupa, não tem uma garupa tão escorrida, é uma garupa mais plana. Pernas e pés. Conformação de tipo leiteiro mesmo, né? Isso o holandês imprime muito bem. Já no gir, o que o gir acrescenta teoricamente nesse cruzamento? Rusticidade, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Sólidos. O gir tem um leite muito rico em proteína e gordura. Tá? É um animal que se adapta muito bem a vários tipos de manejo, a vários tipos de nutrição e a praticamente todos os climas, né? Mais quentes, né? Pelo menos na nossa região aqui ele vai muito bem. E também em regiões muito montanhosas, né? Regiões muito
sofridas, a gente vê que o girolando consegue se desenvolver muito bem. E quando a gente fala desse 100% de heterose nesse cruzamento, eu estava falando também das desvantagens, quando a gente fala de 100% nesse cruzamento, a gente está falando da F1. É o primeiro cruzamento, então é a meio sangue, ela tem 50% de sangue holandês e 50% de girolando. E aí nós temos alguns problemas também. Muitas vezes, no meio sangue, se tem um problema de temperamento, né? Que acaba vindo animais muito ariscos. Tem animais que não são tão ariscos? Tem, toda raça tem sua exceção. Mas no geral o que a gente vê são animais que têm uma persistência leiteira menor, ou seja, ele vai quebrar o leite mais rápido, pode produzir bem, mas quebra mais rápido em relação ao holandês, né? Não vai conseguir se produzir os 305 dias como um holandês, né? E um animal muito arisco, né? Então, basicamente são essas duas características assim, que eu acho que são mais evidentes negativamente no meio sangue. Mas como a gente está falando do girolando, quando a gente começa a cruzar o holandês com o gir, nós já estamos fazendo girolando. Mas a raça girolando, ela vai ser definida como 5/8, tá? Então, a composição racial do girolando será determinada pelo grau de sangue 5/8. Mas como ela é uma raça em formação, todos os cruzamentos que levam até o 5/8 são válidos, né? Mas o que vai ser predominantemente raça sintética vai ser considerado 5/8. Ah, Fábio, mas eu não quero chegar no 5/8. Tudo bem, depois nós vamos falar sobre estratégia de formação do girolando e você não precisa chegar até o 5/8. Você pode parar no meio do caminho e ter uma 3/4, por exemplo, né? Então, como eu estava falando, se você tem a meio sangue, né? A meio sangue é um grau de sangue interessante para se ter uma base no rebanho, porque da meio sangue você consegue trabalhar, né? Manejar os diversos graus de sangue para se chegar ou no 5/8 ou no 3/4, tá? Mas vamos supor que você queira o 3/4. O 3/4 ele é 75% de sangue holandês. Sempre que a gente fala em 3/4, 5/8, no caso do girolando, a gente sempre fala o grau de sangue holandês primeiro, tá? Então, da meio sangue a gente pode partir por 3/4, como? Se eu tenho uma vaca meio sangue e eu insemino com holandês, eu vou ter o 3/4. Eu já tenho 3/4 de cara. E daí eu posso colocar um girolando 5/8 e já tenho 5/8, tá bom? Mas isso depois nós vamos tratar sobre essa estratégia. Nós temos 4 estratégias que eu vou mostrar para vocês, como se chegar no 5/8. E se você quiser parar antes, fica a teu critério. E aí você pode se perguntar assim, mas como é que eu sei aonde parar? Qual é a melhor raça em relação à minha propriedade? Você tem que olhar para a sua propriedade e pensar o seguinte. O 3/4, lembra que ele tem 75% de sangue holandês. O 5/8 tem 62,5%. Eu estou falando aqui dos 3 principais, né? O meio sangue, 3/4 e 5/8 são os 3 principais, tá? Não dá tempo de a gente abordar tudo. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, se a sua propriedade tem um mínimo de estrutura, sombra, água perto, os pastos também são perto, eles não precisam se locomover tanto, você tem uma comida adequada, você pode ter o 3/4. É um grau de sangue muito próximo do holandês em relação à produção, em relação à conformação, tá? É um animal que tem bastante rusticidade, ele não vai quebrar o leite como um meio sangue, por exemplo, como um 5/8, por exemplo, em alguns casos, né? Então é um grau de sangue que também tem um comércio muito bom, mas ele requer certos cuidados, sim. Já o 5/8, para uma propriedade que tem um pouco mais de restrição em relação à alimentação, pastagem, distância entre pastos, muito problema, falta de sombra ou água próximo, né? Não tem tantos recursos, o 5/8 cai muito bem. Por quê? O 5/8 tem 62,5% de sangue holandês.
ele é um pouco mais do que o meio sangue. Então ele tem mais rusticidade, ele tem mais um grau de sangue GIR do que o 3/4. Tá bom? Então eu vou passar um slide aí para vocês, aí na tela, para vocês verem as 4 estratégias diferentes. Para se chegar no 5/8 e o porquê que eu escolho uma delas, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então eu vou mostrar 4 estratégias no cruzamento do girolando até se chegar no 5/8. Explicar também, se você quiser parar no meio sangue, ou no 3/4, ou no 3/8, você também tem condições de fazer utilizando essas estratégias aqui, tá bom? Então vamos lá. Lá em cima na primeira linha, nós temos lá o touro holandês com a vaca GIR. Eu tenho então uma vaca meio sangue, né? A gente acompanha a setinha ali, a gente tem uma vaca meio sangue. Eu uso um touro GIR, daí então eu tenho uma vaca 3/4, né? Então, se eu quiser parar por aí, eu tenho uma vaca 3/4, só que eu tenho uma 3/4 de sangue GIR, né? E 1/4 holandês. Se eu quiser continuar com esse cruzamento, eu uso um touro holandês, daí eu já tenho a minha primeira 5/8, minha primeira filha 5/8. Então eu uso o touro mais uma vez 5/8, e aí eu tenho uma 5/8 PS, que é o que vai ser definido como raça segundo a associação, tá? A composição racial será isso daí, a 5/8 de segunda geração, que é o PS, que é puro sintético. Essa é a raça 5/8, a que se vai chegar, tá bom? Mas se você quer parar no meio do caminho, quer usar um 3/4, quer ter um 3/4 no teu rebanho, você pode parar ali no meio do caminho, tá? Na segunda opção, praticamente a mesma estratégia, tá? Só que agora utilizando o touro GIR, né? Então agora nós vamos ter um touro GIR, a vaca meio sangue. E aí, na meio sangue, eu vou usar um touro holandês, tá? Eu usando um touro holandês, eu vou ter uma 3/4 girolando, mas eu vou ter uma 3/4 de sangue holandês. No outro cruzamento, eu tenho um 3/4 de sangue GIR, lembra? Aqui eu vou ter um 3/4 de sangue holandês, tá? E aí eu uso um touro girolando, eu já tenho a minha primeira girolanda aí, a 5/8, né? Eu uso um touro girolando 5/8, eu já tenho minha meu primeiro cruzamento no 5/8, aí eu uso um touro 5/8 e eu tenho uma 5/8 PS, tá bom? Então, é um cruzamento parecido, é uma estratégia parecida, só que na primeira opção eu estou usando um touro holandês e aqui eu estou usando um touro GIR, tá bom? E agora na terceira estratégia, né? Nós temos um touro holandês, como foi na primeira, na vaca GIR, eu tenho uma vaca meio sangue, e aí, aqui que é o interessante para quem quer encurtar o caminho e pular uma geração, eu uso um touro 3/4, né? Eu uso um touro 3/4 e aí eu já tenho 5/8 de cara. Então assim eu estou ganhando um tempo pulando uma geração. Não é o mais indicado, depois eu vou explicar por quê, mas eu estou ganhando tempo sim. Em algumas situações pode ser sim indicado, tá? Mas de uma forma geral não é tão indicado. Na quarta opção, eu tenho o touro GIR, é o mesmo conceito, tá? Eu tenho um touro GIR, só que aqui eu estou usando touro GIR. Na vaca holandesa, eu tenho uma vaca meio sangue, e aí eu entro com 5/8. O touro é 5/8, a vaca meio sangue, o touro 5/8. Eu já tenho uma vaca 5/8, e
aí eu coloco um 5/8 de novo e eu já tenho um animal 5/8 PS. Eu também estou encurtando o caminho, só que aqui eu estou usando um touro gir. Na outra eu estou usando um touro, eu estou começando o processo com um touro holandês, né? Eu particularmente gosto muito mais da primeira opção, tá? Eu gosto mais dessa primeira opção porque aqui eu estou usando 2 vezes o touro holandês no processo. Lembra que eu comentei com vocês sobre a consistência genética que o holandês tem? Eu falei também sobre a conformação e sobre a produção, né? É a raça mais produtiva, então eu estou trazendo uma raça mais produtiva mais vezes do que nas outras opções, né? E aí às vezes você pode até questionar o seguinte: na outra opção, na segunda opção, eu também estou trabalhando com holandês 2 vezes, porém, uma vez é a vaca, né? A vaca é holandesa e eu estou usando um touro gir. Por melhor que sejam as nossas vacas aqui, nós temos que reconhecer que as vacas no Canadá, nos Estados Unidos, elas estão, geneticamente falando, e também em relação à produção, elas estão muito na nossa frente, né? É um país que está na nossa frente há muitos anos em genética. Então eu estou trazendo o touro, eu estou trazendo a genética. Quando eu insemino o touro, eu uso o touro, eu estou trazendo a genética de lá para cá, né? Quando eu uso a vaca, eu estou aproveitando a genética dela aqui. Mas tem uma coisa que me agrada bastante nesse cruzamento, que é o seguinte: nesse cruzamento número 2, a 3/4 que eu tiro desse cruzamento, ela é 3/4 holandesa. Na primeira opção, eu tenho uma vaca 3/4 também, mas ela é 1/4 de holandês. E ela é 3/4 de sangue gir, né? Então, é uma opção boa, porque está usando o touro 2 vezes, né? Mas, em compensação, eu tenho a 3/4, se eu quiser parar na 3/4, por exemplo, eu vou ter uma 3/4 de sangue gir, né? E aí eu não acho que é um grau de sangue tão interessante. Já a 3/4 de sangue holandês, sim, caso a gente esteja visando produção, né? Então, quando a gente fala de 3/4, a 3/4 conhecida que a gente fala é 3/4 holandesa. Então, nesse caso, a segunda opção seria mais recomendada. Então, as 2 primeiras opções são a que eu mais recomendo, a que eu mais utilizo. Se você vai ir até no final com a 5/8, eu aconselharia a primeira opção. Se você vai parar na 3/4, eu aconselho a segunda opção, tá bom? E por que eu não aconselho o caminho mais curto? Justamente porque eu falei, a gente vai cruzando mais vezes, né? A gente vai absorvendo as outras raças, a outra raça que é holandês, mais vezes, né? Então a gente vai passando por um processo onde a gente vai aproveitando melhor o que cada cruzamento pode nos dar, né? A gente sempre tem aquele choque de sangue, embora a heterose que eu comentei no começo, o choque de sangue seja mais evidente no primeiro cruzamento, nós temos sim depois outros choques de sangue, não com tanta intensidade, mas nós temos. E quando a gente encurta o caminho, a gente acaba perdendo ou não aproveitando tanto esse processo, né? Os benefícios que esse cruzamento pode nos trazer. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, sobre o Girolando. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo, né? Nós vamos trazer um vídeo dando sequência a esse. Nós vamos trazer algumas dicas de como escolher um touro girolando, no caso da inseminação artificial, tá? Então nós vamos trazer dicas de como escolher o touro girolando 3/4 e 5/8. Vamos falar um pouquinho sobre a prova do holandês, tá? Porque tem a ver com essas dicas que a gente vai dar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que nós tratamos hoje, deixa aí nos comentários. E também, se você tiver alguma dúvida sobre como escolher o seu touro, escreve aí nos comentários, manda um WhatsApp pra gente que nós vamos estar trazendo na semana que vem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí,
ajuda a gente a compartilhar também, isso ajuda muito aqui no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal, aí embaixo aí você vai ver, inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificação para sempre que a gente trazer algum conteúdo, o YouTube vai estar avisando vocês, vai estar notificando vocês para você não esquecer e estar sempre por dentro e sempre bem informado, tá bom? Então era isso, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui com a gente, não esquece de dar um like aí, de compartilhar com seus amigos, tá bom? E de se inscrever no nosso canal. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, um grande abraço e até mais!